Dando continuidade aqui ao meu projeto de leitura da Virginia Woolf no canal, hoje eu vou falar sobre O As Ondas, o 7º romance da autora, publicado em 1931. E nesse aqui, a Virginia Woolf vai dar um reset no seu próprio projeto literário, isso porque esse daqui não é só o romance mais difícil da autora, mas também o seu mais ousado. Ele se apresenta como um verdadeiro enigma literário, porque aqui no As Ondas, a Virginia Woolf vai levar a experimentação ao limite. Prosa e poesia vão se misturar aqui numa linguagem que lembra o teatro, lembra a música, a pintura, e tudo vai ser construído para evocar a consciência, o clima, esse impulso da vida em movimento. A própria Virginia Woolf chamou As Ondas aqui de uma peça-poema, né? E isso já diz muita coisa. Mas antes de falar um pouco mais aqui sobre As Ondas, eu queria voltar brevemente numa ideia que eu comentei lá no meu vídeo sobre o Orlando, que é essa ideia da performance. Aliás, eu tô lendo os romances da Virginia Woolf aqui em ordem cronológica, então se você tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo com a playlist dos outros vídeos. Enfim, voltando aqui, né? Se no Orlando a gente via o gênero, o tempo, a identidade como performance, inclusive o próprio gênero literário da biografia, aqui no As Ondas essa ideia vai muito mais além. Então a linguagem em si vai virar a performance, ela vai se desprender ali de qualquer resquício da narrativa tradicional, para ensinar o que seria a própria experiência da consciência viva. E isso então vai implicar numa estrutura muito diferente aqui no As Ondas. Então, em vez de uma história com começo, meio e fim, o que a gente vai ter então vão ser 6 personagens, 6 vozes, né? O Bernard, a Susan, a Rhoda, o Neville, a Ginny e o Louis. Então o romance vai ser composto por monólogos dessas 6 vozes que vão ali se revezando, como se fossem atores ali entrando num palco para contar o que sentem, o que pensam, o que lembram. E nessa estrutura meio teatral, não vai haver diálogo, ninguém vai conversar de verdade ali entre si. O que a gente vai acompanhar é ali esses personagens desde a infância até a velhice, com esses monólogos que vão se encadeando e vão ecoando ali uns nos outros, como ondas. E aí que vai entrar essa ideia que é tão majestosa aqui no As Ondas, que é o da vida como performance. Cada personagem ali, ele está de certa forma interpretando também um papel, não no sentido assim de fingir, mas de pincelar através ali das palavras as suas epifanias, de se apresentar ao mundo, de existir. E aí essas 6 figuras vão ser interligadas por um denominador em comum, que é o personagem do Percival, o 7º personagem aqui do romance. E aí a gente vai ter ali no personagem do Percival como uma cola que vai unir esses 6 personagens, a figura com a qual aquelas 6 vozes compartilham uma devoção quase mística. O Percival é uma pessoa que eles nutrem uma admiração muito profunda, e ele é um personagem que nunca vai nos falar diretamente, né? Até porque ele vai morrer aqui no meio do romance durante uma missão imperialista ali na Índia. E aí é muito interessante porque, tal qual o Jacob Flanders lá do quarto de Jacob, né? A gente vai vivenciar esse personagem apenas através ali dos olhos dos outros. E é muito interessante isso porque o Percival, ele só existe quando ele morre. E aí, mesmo ele não aparecendo, digamos assim, né, no palco aqui do As Ondas, o livro é sobre o Percival. O nervo aqui do romance vai ser ali a sua ausência, a sua morte. Quer dizer, é um personagem que a gente nunca ouve a voz, mas que vai, de certa forma, estar no centro de tudo. Falando mais especificamente sobre cada um desses 6 personagens aqui, né, a gente vai ter, então, o Bernard, que é esse narrador nato. Ele é quase que o protagonista aqui do romance. Ele vive atrás da frase perfeita, ele tá sempre anotando e categorizando ali seus pensamentos por ordem alfabética. Ele é um grande contador de histórias. A gente vai ter então a Susan, que vai no caminho oposto. Ela é mais terrestre, ela é mais intensa, ela quer viver de verdade, e ela não gosta, por exemplo, ali do internato, onde eles vão estudar durante a infância e adolescência. Ela gosta mesmo do campo, da maternidade. Ela tem um certo asco ali também de Londres. A gente tem também a Rhoda, que é a mais frágil e a mais etérea aqui. Ela vive com medo, ela tá sempre na borda de tudo, como se não conseguisse, de fato, ocupar um lugar ali no mundo. Inclusive, ela é uma das personagens mais inacessíveis aqui do livro. E as metáforas que ela vai utilizar são bem complicadas. Durante a juventude, a gente vê como a Rhoda tem vontade de ser os outros. Ela tem vontade de ser a Susan e a Ginny, as outras mulheres aqui do romance. Aí a gente tem o Neville, que ele é todo ordem, irracionalidade, intelectualidade e também, né, desejo reprimido. Ele é o mais isolado aqui dos personagens e ele era apaixonado pelo Percival. Ele o idealiza profundamente. Então a gente tá falando de um personagem gay
que muito possivelmente se reprimia também devido à sua sexualidade. A gente tem também então a Ginny, que seria o corpo, a presença. Ela é uma socialite ali, londrina, ela é quase uma Mrs. Dalloway, então ela dança, ela seduz, ela vive para a vida de fora, né? Ela vive do olhar dos outros. A performance dela aqui no livro, então, é o dessa mulher que brilha, que encanta e que sabe disso. É uma mulher que vive, então, para a beleza, a mulher carnal. E por último, completando, então, aqui o elenco, a gente tem o Louis, que é o outsider. Ele é australiano, lembrando que nessa época aqui, a Austrália ainda era colônia ali da Inglaterra. Então o Louis carrega uma sensação de deslocamento constante e por isso o tempo todo ele quer vencer, ele quer se moldar, ele quer se encaixar ali na alta sociedade britânica. O pai dele é de classe média e quando ele é mais velho, né, ele vai acabar aqui também se tornando um homem de negócios, mas sempre com esse quê de ressentimento. E esses personagens, eles não têm necessariamente um arco como no romance tradicional, né? Eles não evoluem de maneira linear, eles vão sempre se apresentando nessa alternância. E outra coisa interessante aqui é como que o livro vai lidar então com o tempo, né? Com a sensação de que ele está presente e ao mesmo tempo ausente, porque aqui nos monólogos os personagens quase nunca falam onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo exatamente. A gente se localiza, digamos assim, né, no espaço-tempo por pequenas sugestões que eles vão dando. Tudo existe nesse espaço mental, nessa suspensão que são interrompidas apenas por essas iluminações, né, que são aqueles monólogos, que são os momentos deles entrarem ali no palco para darem as suas falas. E aí, entre esses blocos de monólogos, a Virginia Woolf, ela vai fazer uma espécie de contracena, que são os interlúdios líricos aqui do livro. São 9 interlúdios no total, e neles a gente vai acompanhando, então, o movimento do sol ali ao longo de um único dia, desde o nascer desse sol, né, até o pôr do sol. É como, então, se esse tempo natural, quase cósmico, estivesse ali para lembrar a gente que, embora toda essa consciência, essa subjetividade, a memória, né, todas elas existam para além do espaço-tempo, né, o mundo em si continua girando, o tempo está passando, o dia vai avançando. Esses interlúdios aqui das ondas, inclusive, me lembraram bastante aquela segunda parte ali do Alfarol, aquele trecho que se chama O Tempo Passa. Existe essa energia melancólica e contemplativa, essa descrição feita por um ser sem corpo, né, e nem nome, que vai descrevendo ali esse movimento do sol, o sol ali tocando a praia, a sombra que vai mudando de lugar, o silêncio ali de uma casa vazia. Parece de fato uma sequência de quadros, tipo um time-lapse ali da natureza mesmo. A gente pode perceber como esses são personagens que estão sendo ali atravessados por essa trajetória do sol, né? A infância deles então seria o amanhecer, a morte ali do Percival seria o meio-dia queimando vivo, a velhice o entardecer e a morte seria então o pôr do sol. A luz cresce mais dourada, mais forte, o sol se levanta, eu ouço o bater das ondas, a onda avança, hesita e recua, avança novamente. E a partir de todas essas coisas, a gente pode parar então de enxergar esses 6 personagens apenas como indivíduos separados e começa a vê-los então como facetas de uma mesma consciência, como se fossem vozes ali diferentes dentro de uma mesma mente, né? Um eu fragmentado, contraditório, tentando se organizar, embora cada um desses personagens eles tenham a sua individualidade muito marcada, né? Então o Neville mais intelectual, a Rhoda mais melancólica, a Susan mais ligada à natureza. Isso porque a gente vê essas experiências que são compartilhadas, né? Como elas se misturam, então seria uma espécie ali de self coletivo que vai rompendo com essa ideia de individualidade, de compreensão e de identidade. Alguns dos momentos que eu mais gosto nesse romance vai ser quando esses personagens vão se encontrar. Então a gente vai ter basicamente, acho que 3 grandes encontros aqui entre os 6. Então ali na infância, quando eles estão ali na escola, vai rolar um beijo ali entre a Ginny e o Louis. E a Susan presencia aquilo e fica com muita raiva. Aí mais tarde, mais velhos, eles vão se reunir ali para um jantar de despedida do Percival, que tá partindo pra Índia, né, onde ele vai morrer. E depois, quando eles já são bem mais velhos, eles vão combinar então um novo reencontro, né. São momentos assim muito magníficos. E aí, à medida que a gente vai se aproximando aqui do final do romance e encontra esses personagens, né, mais velhos, a gente tem essa qualidade muito marcada ali pela rememoração. O último monólogo aqui do romance vai ser do Bernard, tentando dar sentido ali a tudo que ele viveu. É quase como se fosse um supercut, em que ele vai passar ali pelas perdas, pelos amigos, pela ausência da Rhoda. Não vou contar exatamente o que acontece com a Rhoda, mas enfim, pela morte do Percival. É muito bonito e muito trágico como que as palavras dele honram tudo que foi vivido, né, ali no findar da vida, ao mesmo tempo que, ao se aproximar do pôr do sol, ele meio que tá tentando também impedir que tudo desapareça. Contra você, eu me lanço, ó morte, com o que tenho de mais frágil.
Palavras. Cravo as esporas em meu cavalo. Vou lançar-me contra ti, imbatível e inflexível, ó morte. As ondas quebraram na praia. Então é isso, o As Ondas é um livro que encara a experiência da consciência como essa oscilação constante entre tentar dar sentido ao mundo e simplesmente se deixar levar pelo caos. A vida, então, ela acontece nesses intervalos, né, entre entoar a sua parte ali do monólogo e esperar pela fala do outro ou pelo silêncio. E é essa consciência que, por excelência, também não pode ser deslocada de símbolos da modernidade. Então, não tem jeito, a Virginia Woolf, ela tinha uma fascinação muito grande ali pelo caos urbano de Londres, pelos aqueles hábitos cotidianos, né, pelos sons ali das ruas, dos objetos. Tudo isso aparece como fragmentos desse mundo moderno que também vai aparecer aqui nas Ondas, né, como já acontecia ali no Mrs. Dalloway. Aliás, como já acontecia também até no Noite e Dia, que foi o segundo romance dela. E como eu falei aqui no começo do vídeo, As Ondas é basicamente o reset aqui da literatura da Virginia Woolf, ela levando a forma até as últimas consequências, esticando ao máximo os limites ali do que dá pra fazer com a linguagem, com a estrutura, com a própria ideia do que seria um romance, né? E falando mais pessoalmente agora, foi uma leitura bastante desafiadora. Teve momentos aqui em que o fluxo de consciência, né, esse discurso indireto livre, me deixaram completamente perdido. Então não é um livro para se ler com muita pressa. Eu, por exemplo, eu levei mais de um mês para terminar e olha que eu achei bem rápido. Mas enfim, se tornou novamente aqui um dos meus favoritos. Eu venho falando isso nos últimos vídeos, né? Como esses livros, à medida que eu vou lendo, eles vão se tornando meus favoritos. Mas não tem jeito. É realmente muito interessante como que a Virginia Woolf vai se apropriando de formas muito distintas em cada um desses romances que ela vinha lançando, né? Então, desde o Mrs. Dalloway até o Alfarol, né? Ela vai explorando o que é possível ser feito com essa técnica do fluxo de consciência. Então, depois desse livro não tem mais discussão, ela era de fato uma grande poetisa. Cada página aqui tem um grande cuidado ali com o som, com o ritmo, né, com a imagem. E o mais louco é que no final fica essa sensação de que algo realmente foi encerrado na literatura dela, né, que não tem como ser superado. E no final das contas, o As Ondas é realmente essa destilação da experiência humana moderna, né, esse movimento constante em que tudo parece evoluir, mas em que nada realmente muda. A gente tenta capturar quem a gente é, né? Essa ideia de identidade, a gente tenta elaborar, dar forma ao que foi vivido, mas essa ideia sempre nos escapa um pouco, ela nunca está de fato completa. É isso então, se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários se você já leu As Ondas, vou gostar muito de saber. O próximo livro que eu lerei aqui da Virginia Woolf será então Flushing, Memórias de um Cão, e o vídeo deve sair no mês que vem. E é isso então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.